boa tarde, boa noite, meus prezados alunos. Aqui quem fala é o professor Jardel, da disciplina de Entomologia Agrícola. E hoje nós vamos para mais uma aula nossa da disciplina de Entomologia Agrícola. Hoje o tema será sobre o manejo integrado de pragas do tomate, da batata e das liliáceas. Então, essa página aqui já ilustra, né, um dos pontos importantes aí do manejo, que é a parte da diagnose. Então, a diagnose ela pode ser feita levando-se em consideração tanto os sintomas quanto os próprios sinais, né? E a diagnose correta ela é uma das bases do manejo integrado de pragas. Então, vamos dar sequência aqui à nossa aula. Os conteúdos serão nessa sequência, então vamos iniciar com as pragas do tomate, depois vamos para as pragas da batata e, por fim, as pragas das liliáceas. Começando pelo tomate, tá? Então, o tomate é uma das culturas cuja pressão de pragas é elevadíssima. Nós temos aí um complexo de pragas que podem ser pragas diretas, que atacam diretamente a parte comercializada do fruto, como as brocas, né? A broca gigante, causando dano de saída nesse fruto de tomate, ainda em estágio de pré-maturação. E do lado direito nós temos aqui a mosca branca, tá? A mosca branca é um inseto fitófago que causa danos indiretos, transmitindo doenças e succionando a seiva das plantas aí do tomate. Então, esse comprometimento aí da planta, isso pode causar redução ali do produto final, que é o fruto, tá? Seja pela redução da taxa fotossintética, redução ali dos nutrientes que seriam direcionados para o desenvolvimento do fruto. Então, de forma indireta, essas pragas, elas podem comprometer também o produto final, seja o tomate de mesa, seja o tomate industrial. Dentro das pragas do tomate, nós podemos dividir o complexo de praga em sugadores, que sugam a seiva da planta, minadores, broqueadores de frutos e também os ácaros, que são artrópodes, né? Não entram no grupo dos insetos, mas são considerados aí também pragas importantes à cultura do tomate. Então, começando pelos sugadores, uma das principais pragas é a mosca branca, tá? Essa mosca branca, nome científico Bemisia tabaci, ela é da família Aeroididae, tem a característica, a sua coloração amarelo pálida, com asas com pulverulências brancas. O comprimento é um inseto pequeno, medindo ali de 2 a 3 milímetros de comprimento, e ele pode atacar, além da cultura do tomate, também a batata, berinjela, brássicas, curcubitáceas, cenouras, etc. Então, a mosca branca ela é considerada uma praga prolífica, ou seja, ela ataca várias culturas diferentes. E as injúrias ocasionadas por esse inseto praga vão desde a injeção de toxina, pode causar um encarquilhamento, deformação da planta, das folhas, a sucção da seiva e também transmissão de virose, no caso aí do tomate, o geminivírus, né, que é uma importante doença aí do tomateiro. O ciclo dessa praga, ela envolve ali desde uma praga de ciclo incompleto, então você tem ali ovos, ninfas e adultos. O ciclo é rápido, né, de ovos até adultos, em torno de 22 dias, para completar esse ciclo, dependendo das condições, se for verão, condições de clima favoráveis, alta temperatura, pode-se ter um ciclo completo da praga em 20 dias. Então, é uma praga aí de ciclo curto, né? E aqui do lado direito, as fotos aqui do dano provocado ali pela incidência da mosca branca no tomate. Então, as plantas estão raquíticas, estão amareladas, as folhas estão encarquilhadas, então são sintomas aí do ataque dessa praga aí, que é a importante praga do tomate. Outro sugador importante são os pulgões. Então, os pulgões, principalmente o pulgão verde, denominado Myzus persica. Esse pulgão verde,
ele tem a coloração verde claro, comprimento também um inseto pequeno, de 2 milímetros, altamente polífago, ou seja, se alimenta de várias culturas, e as injúrias e danos, como todo inseto sugador, vai da sucção da seiva, da injeção de toxina e também pela transmissão de viroses, tá? Além desse pulgão verde, o Mysus pérsigas, nós temos uma outra espécie que é importante no tomate, também denominado de pulgão grande das solanáceas, o Macrociphium euphorbium. Ele é também da família Aphidae, né, um hemiptera, coloração verde, ele já é um pulgão de tamanho maior, é o dobro do tamanho, né, ele já mede em torno de 4 milímetros, e ele ataca o tomate, a berinjela, o jiló e a batata. Então, ele não é tão polífago quanto o Mysus persica, principalmente ali as solanáceas. Então, a mosca branca, os pulgões e os ácaros, né? Então, os ácaros, nós temos duas espécies que são importantes. O ácaro rajado, Tetranychus urtica, que esse ácaro aqui, como o próprio nome diz, ele tem a coloração entre o escuro e o claro, então é por isso que ele é chamado de rajado. Ele é amarelo claro com manchas escuras laterais no dorso, mede em torno de 0,5 milímetros, é mais difícil aí de ser visto a olho nu. Então, geralmente, aí uma lupa, ela auxilia na identificação, na diagnose dessa praga. As injúrias provocadas pelo ácaro rajado vão desde a sucção de seiva, ingestão de toxinas, e que provoca aí as quedas das folhas, tá? Outro ácaro importante é o ácaro vermelho, Tetranychus evans. Então, como o nome próprio diz, a coloração dele é vermelha. Ele apresenta como característica uma grande produção de teia, como mostra aqui essa foto. Ele mede 0,5 milímetros também, então um ácaro, como a maioria dos ácaros, muito pequeno. E as injúrias e danos provocados por esse ácaro vermelho vão da sucção de células, injeção de toxinas e queda de folhas, tá? Então, esses são problemas aí ocasionados pelos ácaros, seja ele o ácaro rajado, seja o ácaro vermelho no tomateiro. Agora, dentre os minadores de folhas, nós temos a traça do tomateiro, que é uma praga-chave da cultura do tomate. O nome científico da traça é tuta absoluta. A coloração, as mariposas, hábito noturno, coloração cinza, medindo aí em torno de 5 milímetros de comprimento. E as lagartas, né? Elas são de coloração verde, com a placa de cor marrom, no dorso, então essa placa aqui bem característica, essa mancha, tá? Comprimento 7 milímetros e as injúrias e danos provocados pela tuta absoluta vão da confecção de minas nas folhas, que são essa imagem aqui da direita, a gente observa bem, uma mina aqui da lagarta, da tuta absoluta no tomate, o bloqueamento de brotações e também o bloqueamento de frutos, tá? Principalmente lagartas grandes, terceiro, quarto insta, elas podem ocasionar esses bloqueamentos de brotações e de frutos. Então, a tuta absoluta, ela ataca o tomate, a berinjela, o jiló e a batata. Então, ela possui metamorfose completa, né, em torno de 22 dias. Então, o ciclo dela vai de adulto, que coloca os seus ovos, os ovos eclodem, dão origem às lagartas, as lagartas viram pupa, e aqui nós temos o adulto, né, que é a mariposa. Então, todo esse ciclo aí de ovo ao adulto, ele em torno de 22 dias. Então, também é uma praga aí com alta velocidade de propagação. Outro grupo de pragas importantes são os broqueadores de frutos. Então, aqui envolve a broca pequena do tomateiro. Então, os adultos da broca pequena, eles apresentam como característica a mariposa de coloração branca, tá? Então, é uma mariposa
com essas asas anteriores com manchas na cor marrom, essa característica aí da broca pequena do tomateiro, e ela possui ali em torno de 20 milímetros de envergadura, tá? O nome científico da broca pequena é Neolocinoides elegantalis, então da família Cremidae. As lagartas, elas possuem coloração branca leitosa e tornam-se avermelhadas próximo ao momento de empulpar, tá? O comprimento dela pode chegar até 10 milímetros e os danos provocados pela lagarta vai pelo bloqueamento de frutos do tomate, do jiló e da berinjela, como mostra essa foto aqui, várias brocas neolocinoides, brocas da broca pequena, atacando aqui o tomateiro, tá? O ciclo total dessa praga é em torno de 40 dias, ou seja, nós temos aqui uma lagarta também que apresenta o ciclo completo, então, como todas as outras lagartas, então nós temos o adulto, o ovo, a lagarta e a pupa, tá? Então, metamorfose completa é uma praga com ciclo basicamente o dobro ali da traça do tomateiro. Então, nós temos aqui 40 dias, enquanto a traça era 22 dias, e é uma praga ali bastante importante, porque ela ataca de forma direta o produto comercializado, que é o tomate, tá? Então, a praga ali, se não controlada, provoca vários danos na lavoura. Outra broca importante é a broca gigante, tá? O adulto é uma mariposa, com asas anteriores de coloração marrom, asas posteriores um pouco mais claras, tá? Como mostra aqui a figura. Ela possui 40 milímetros de envergadura. A lagarta ela apresenta a coloração que varia de verde claro até quase preta, com 2 ou 3 listas longitudinais de cor branca. Então, é essa característica principal da broca gigante, tá? O comprimento dela é uma lagarta grande, então ela mede até 50 milímetros. As injúrias vão do bloqueamento dos frutos, do tomate, do pimentão e da berinjela, como mostra essa figura aqui do lado direito. E, geralmente, esse furo maior que nós temos aqui é um furo de saída, tá? Quando ela atinge ali o período pré-pulpa, ela sai do fruto e procura um local ali para se transformar em pulpa. O ciclo dela, a exemplo da broca pequena, é de 40 dias, tá? Então, são espécies diferentes de helicoverpa, que são considerados aí a broca gigante do tomateiro. Bom, visto isso, né, feita a diagnose das principais pragas do tomateiro, é importante nós criarmos uma fenologia da cultura, que são os estágios reprodutivos dessa cultura, e traçar com as pragas que nós vimos, tá? Então, pensando-se no estágio inicial de emergência e o estágio vegetativo, fase vegetativa, que vai até em torno de 50 dias, nós temos aqui como pragas importantes os pulgões e trips, né? Que são pragas que atacam principalmente ali o início da cultura do tomateiro. Nós temos a traça do tomateiro, que ela vai desde a emergência até o amadurecimento. Então, uma praga que, se não controlada, ela vai atingir o nível de dano econômico várias vezes durante o ciclo da cultura. Então, a praga que deve ser monitorada de forma constante e sempre que necessário, ou seja, quando ela atingir o nível de dano econômico, ser controlada ali por medidas como aplicação de produtos químicos e biológicos. Além da traça, nós temos aqui a mosca branca, que também é uma praga que ataca desde a emergência até o final do ciclo. Então, a mosca branca ela vai estar transmitindo doenças, sugando seiva, durante todo o ciclo da cultura do tomate. Mas para o final do ciclo, né, do estágio reprodutivo para frente, nós temos as brocas, né, que tanto a pequena quanto a grande, a gigante, que atacam principalmente ali os frutos do tomate. Então, essa é uma praga de estágio de enchimento de frutos, né,
até o estágio de maturação, que são a broca pequena e a broca gigante, tá? Isso é importante do ponto de vista das amostragens. Quando nós direcionamos a campo, nós sabemos aí quais são as fases e quais são as principais pragas causadoras aí de danos econômicos na cultura do tomate. Então, dando sequência, tá? Alguns pontos importantes que existem alguns fatores que são favoráveis à incidência das pragas do tomateiro. Em se tratando da traça do tomateiro, o clima, a adubação inadequada, as lavouras abandonadas, que servem ali como ponte, né, para as pragas, principalmente para as mariposas, e plantios sucessivos, eles intensificam a incidência da traça do tomateiro no tomate. Então, clima, adubação inadequada, lavoura abandonada e plantio sucessivo são problemas. Em relação à mosca minadora, nós temos ali problema com o clima, a adubação inadequada e também o uso inadequado de inseticidas, principalmente o uso de inseticidas sem que a praga atinja o nível de dano econômico ou repetindo ali o princípio ativo do produto, né? Então, acaba gerando aí, decorrendo em resistência. O uso de dose acima da recomendada e abaixo da recomendada também podem provocar aí problemas de resistência na cultura do tomate. Os ácaros, o clima, né? O ácaro, principalmente falta de chuva, clima seco, favorece a incidência de ácaro, junto com a poeira, adubação inadequada e o uso de piretróides. Então, os piretróides, eles são inseticidas que atuam no sistema nervoso dos insetos, e esses inseticidas têm uma característica interessante. Vários estudos demonstram que a aplicação de piretróides em lavouras pode aumentar a incidência de ácaro, tá? Então, clima, poeira, adubação inadequada e piretróides podem aumentar a incidência desses ácaros. A mosca branca, né, o clima, adubação inadequada e sucessão hospedeira também são fatores importantes para a mosca branca. Então, o mais importante aqui é nós quebrarmos o ciclo da praga, eliminarmos as plantas na entre-safra de tomate e fazer um manejo adequado ali do inseticida, do controle químico ou do biológico, tá? Como que é feita a amostragem no tomateiro? Então, você divide a lavoura em talhões, que são áreas uniformes, ou datas de plantio, ou relevo. Então, você dividiu as áreas em talhões, você vai escolher 10 pontos do talhão, lembrando-se lá da forma de caminhamento, se é aleatória, se é em C, se é em U, ou se é em Z. Cada ponto ele é constituído por 4 plantas, tá? E essa amostragem, a frequência deve ser realizada semanalmente. Então, você divide a área em talhão, seleciona ali 10 pontos aleatórios dentro desse talhão. Em cada ponto, você vai avaliar 4 plantas, e isso é feito uma vez por semana, tá? É o que está mostrando aqui. Então, aqui nós temos 4 talhões, e ali nós escolhemos as 4 plantas. Para avaliação de sugadores, como mosca branca, pulgão, trips, etc., nós utilizamos ali a bandeja plástica branca, tá? É importante. Para outras pragas, como a traça tomateiro, nós podemos utilizar ali o feromônio sexual. Lembrando que feromônios são hormônios de atração do sexo oposto, né? Então, tanto a traça tomateiro quanto a broca gigante do fruto, para a amostragem dessas pragas, eles recomendam ali 2 armadilhas por hectare de lavoura, tá? Interessante aqui, que nós temos que ficar atentos, que algumas pragas, elas são amostradas no terço apical, como a traça do tomateiro, geralmente ali por contagem direta. É interessante nós sempre analisarmos contra a luz do sol para verificar se nós temos ou não a presença da tuta no interior da mina. Então, a tuta movimentando no interior da mina é sinal do que a planta está atacada. Muitas das vezes nós utilizamos inseticidas, acaba controlando essa tuta, mas a lesão ela continua ali na folha, e isso ocasiona ali
vários erros de amostragem. Então, o interessante é sempre verificar no terço apical, em folhas novas, de preferência, se nós temos ou não a presença da tuta no interior das minas, tá ok? No terço mediano, a gente pode mostrar ali a mosca minadora, principalmente ali na última folha do terço mediano e ou primeira folha do terço basal, tá? A mosca minadora, geralmente, nós amostramos pelo sintoma, que é essa confecção de minas em formas de espirais, né, ou zigue-zague. Então, bem característico esses riscos nas folhas do tomateiro, e esses riscos são características oriundas ali do ataque da mosca minadora, né? Ela confecciona suas minas na planta, reduzindo aí a área fotossintética da mesma. A amostragem, então, para traço tomateiro, você sempre vai avaliar o segundo cacho dos frutos, e você pode fazer análise tanto da broca pequena e da broca gigante também nos frutos, tá? Então, o nível de controle para desfoliadores, você considera ali 10% de desfolha nessas plantas. Para sugadores, 2 insetos por amostra. Então, coletou ali 2 insetos por amostra. Se for sugador, como pulgão, como a mosca branca, é recomendado ali o controle, tá? Para ácaros, 10% de ataque, 10% das populações de plantas atacadas, e para frutos, 5% dos frutos atacados, tá? Então, a porcentagem bem baixa, tolerável a nível de campo para fruto, que é o produto direto da comercialização do tomate. Para a batata, Solano tuberosa, nós temos pragas também diretas, no caso aqui, algumas lagartas que atacam diretamente o tubérculo, e também pragas como a diabrótica espiciosa, que são pragas indiretas, que vão se alimentar da folha, do sistema radicular, que causam danos indiretos aí na cultura. Então, dentro da batata, nós também temos as divisões em sugadores, minadores, bloqueadores de tubérculos e ácaros, tá? Exemplo do que aconteceu lá com o tomate. Em relação à mosca branca, então, não vou entrar em detalhes, né? A gente já explicou bem lá para o tomateiro, então não tem muito, tá? O dano é o mesmo, gestão de toxinas, sucção de seiva e transmissão de virose, ciclo de 22 dias, e aqui um sintoma na batata atacada ali pela mosca branca. A lagarta elasmo, essa sim, a gente não falou sobre ela ainda nessa aula, tá? O nome científico é Elasmopalmus lignocelos, Lepidoptera da família Camidae. Ela apresenta a coloração cinza, tem em torno de 20 milímetros de envergadura, e a oviposição no solo ocorre próximo ali às plantas, tá? Então, ela oviposita ali próximo às plantas, o adulto dessa lagarta. Ela é amarela com anéis avermelhados, 15 milímetros de comprimento, e os danos aí é a redução do estande, tá? Então, ela acaba ali se alimentando das plantas, ocasionando ali o sintoma que nós chamamos de coração morto, tá? Outra praga importante, principalmente ali nos estágios iniciais da cultura, é a lagarta-rosca, Agrotis y, Lepidoptera noctidae. A coloração dela do adulto é marrom, 35 milímetros de envergadura, e a oposição ocorre no solo. A lagarta, ela é pardo acinzentada, mais parecida com essa de baixo aqui, mede em torno de 45 milímetros de comprimento, localizada no solo, e os danos provocados por essa lagarta-rosca é a redução do estande, ou seja, a redução da população de plantas, né, na lavoura. Então, a redução do estande é um dos sintomas ali ocasionados pelo ataque. É uma medida de controle cultural para essa
lagarta rosca é o plantio de populações maiores de plantas, tá? O TRIPS, tanto o TRIPS SP quanto o Franklinella schutz, a coloração amarela e preto, com asas franjadas. O comprimento vai de 1 a 3 milímetros. Ele ataca o tomate, a batata, a berinjela, brássica, cenoura, abóbora, cebola, alho, etc. Tá? A injúria e o dano vão da sucção e ingestão de toxina e também da transmissão de virose, principalmente o topovírus, né? Que é uma virose importante para a cultura da batata. Então, TRIPS, tá? Que podem ser observados aí também com auxílio da lupa. Ciclo dele, muito rápido, então 15 dias, metamorfose incompleta, então ovo ninfa adulto, e para eclodir aqui o ovo 4 dias, para a ninfa virar adulto 11 dias, e mais aí, o adulto ele já começa a ovipositar. Então 15 dias aí já fechou o ciclo desse inseto, tá? Então é muito rápido aí o ciclo do inseto. Pensando aqui, os pulgões, tá? Continuando aí com sugadores da batata. Então, nós já falamos, são os mesmos, né? Que eu fui descrito lá para o tomate, o pulgão verde, que é o Myzus persica, e o pulgão grande da Solanaceae, tá? Então, as injúrias aí são as mesmas, sucção de seiva, injeção de toxina e também transmissão de virose. Então, nós já falamos lá no tomate, podemos passar aqui. Broqueadores de tubérculos, nós temos aí a traça da batata, Phytoromia, que é o nome científico, Operculella, é um Lepidoptera gelechidae. Então, o adulto, ele coloca seus ovos, tá? Esses ovos viram larvas, as larvas, elas se alimentam dos tubérculos, tá? E viram pupa aí no próprio solo, tá? Então, o ciclo dela é em torno de 30 dias e é uma praga que causa dano direto. A mariposa, ela tem a coloração cinza e mede 10 a 12 milímetros ali de envergadura. Já as lagartas, coloração branca, com placa marrom no dorso, então essa placa característica, comprimento de 12 milímetros, e as injúrias danos são bloqueamento de tubérculos de batata e confecção também de minas nas folhas, tá? Então, ela pode atacar tanto as folhas quanto ali os tubérculos, no caso ali a batata. A traça da batata, ela tem um ciclo em torno de 30 dias, tá? E a mosca minadora, que eu já falei para vocês também, que é outra desfolhadora, ela tem um ciclo ali de 24 dias na batata. Então, causa esse sintoma aqui de minas, né, na folha. A mosca minadora, o adulto, é uma mosca, como vocês percebem, de coloração amarela, com dorso do tórax e do abdômen de cor preta. Então, dorso do tórax e do abdômen cor preta, tá? Então, essa coloração preta. Nome científico, Liromisa, e o comprimento aqui em torno de 2 milímetros. As injúrias, danos, confecção de puncturas pelo adulto e minas pelas larvas. Então, tanto os adultos quanto as minas, elas causam dano ali na batata, tá? E os danos indiretos são portas de entrada ali para patógeno com doenças fúngicas. O ciclo é de 24 dias, então um adulto, para completar ali seu ciclo, demora 16 dias. Os ovos demoram em torno de 3 dias para eclodir. A larva para a pupa ali em torno de 10 dias, tá? Em 11 dias a pupa ela vira adulta. Então, 24 dias é o suficiente ali para que a liromisa, ou a mosca minadora, ela completa seu ciclo ali na batata. Como desfolhadores, nós temos ali as falsas medideiras, tá? Que é a Trichoplus ani e Chrysodexus includens, tá? Que são duas espécies. Os adultos são mariposas de cor marrom, com manchas brilhantes nas asas, 35 milímetros de envergaduras, e as lagartas coloração verde clara com listas brancas nas laterais. Então, 35 milímetros de comprimento no último instar, tá? Então, é interessante. Ciclo dela, 24 dias, desde ali da colocação dos ovos até ali a formação de novos adultos, tá?
Então, são em torno de 24 dias. Aqui, danos ocasionados por falsa medideira, tanto a tricopusane como a Crixodex. Então, percebam vocês que elas atacam elementos do limbo foliar, mas as nervuras primárias e secundárias, elas não são comprometidas, né? Elas não conseguem se alimentar ali das nervuras, deixando esse sintoma aqui de forma clara, para que consiga facilitar ali na sua identificação. Tá aqui a lagarta com as listas aí nas laterais. A vaquinha da batata, Epicauta atomaria. Essa vaquinha, o adulto é cinza, tá? Com pontos escuros. Média ali de 8 a 20 milímetros de comprimento. As larvas são de coloração escura, pernas longas e bastante móveis. O ovo, coloração amarelada, formato alongado, depositados no solo próximo à planta. As injúrias, os danos provocados ali pela vaquinha da batata, principalmente ali as desfolhas, tá? Então, quando atinge o nível de dano, as desfolhas costumam ser bastante intensas, já que o adulto, esse inseto, ele consegue se alimentar ali de vários centímetros quadrados de folha por dia. Como bloqueadores de tubérculos, nós temos a larva arame, Conederos scaralis, Coleoptera lateridae. O adulto é um marrom avermelhado, 10 a 15 milímetros de comprimento, então bem característico, bem pontiagudo. As larvas coloração marrom, claro, corpo achatado, metâmeros pouco flexíveis e bastante quitinizados, tá? Ela possui em torno de 20 milímetros de comprimento e os danos provocados são bloqueamento do tubérculo da batata. Então, essa é a larva arame, tá? Outra larva bastante importante é a larva alfinete. O adulto é a diabrótica especiosa, que é a brasileirinha, tá? Da Coleoptera chrysomelidae. E a adulta tem essa característica importante, que é verde com manchas amarelas, e mede ali de 5 a 6 centímetros de comprimento, tá? Já as larvas, a coloração dela é branca, elas habitam solo, cabeça marrom, possuem 10 milímetros de comprimento, e as injúrias e os danos vão da desfolha para adultos e bloqueamento aí de tubérculos, tá? Então, aqui os adultos provocando aqui a desfolha da batata, enquanto que as larvas, elas vão se alimentar ali do tubérculo, causando injúria mecânica ali no tubérculo. A fenologia versus o ataque de pragas na batata. Então, nós temos aqui os bloqueadores de tubérculos, que eles atacam todo o ciclo, desde a batata semente até as batatas secundárias. Os minadores e desfolhadores, que atacam principalmente essa fase aqui de produção de folhas da batata, que vai lá da terceira semana até a quinta, sétima semana. E os sugadores, né, que se alimentam ali da folha e dos caules, que vão até nesse final de ciclo. E também na casa ali da batata semente, os sugadores, eles são importantes, tá? Como que é realizada a amostragem das pragas da batata? Então, dividir as áreas em talhões, e nesse caso aqui são 25 amostras por talhão, tá? Os sugadores, os desfolhadores e a traça, você vai avaliar ali no terço apical a presença ali desses insetos ou dos danos provocados. A mosca minadora, você vai avaliar a presença das minas, tá? Com a presença da lagarta dentro. E os bloqueadores tubérculos, você vai mostrar ali os tubérculos. Ah, professor, qual que é o nível de dano e o que que é a amostra? Então, para sugadores, você vai anotar ali 4 folhas, né, por planta, e os 2 superiores e 2 inferiores, e vai amostrar. A traça da batata, você vai contar 25 plantas e os tubérculos. O besouro desfolhador, 25 plantas e os tubérculos. Larva arame, 25 plantas e tubérculos. E a mosca minadora, você vai avaliar 25 folhas, tá? Em relação ao nível de controle para desfolhadores, 5% de desfolha. Para sugadores, 1 inseto por amostra, no caso da batata semente, o valor agregado é maior. E 3 insetos por amostra, no caso para batata de
consumo, tá? Para ácaros, 10% da população atacada e para tubérculos, 5% da população atacada. Então, esses são os níveis de controle referência para a cultura da batata. Então, dando sequência aqui, fatores favoráveis à incidência das pragas da batata, questão da adubação excessiva, principalmente com nitrogênio, os insetos utilizam esse nitrogênio, esse aminoácido, para produzir carboidratos, então ficava favorecendo aí sugadores e minadores, né, que são mais incidentes ali em lavouras com alta incidência de nitrogênio. Falta de rotação de cultura acaba favorecendo a incidência, principalmente de bloqueadores, traças e desfolhadores na cultura da batata. Época quente e seca, sugadores e minadores. Então, a seiva fica mais concentrada e favorece esses insetos. Época chuvosa, mais bloqueadores, devido ao caule estar ali mais tenro, né? E o uso inadequado de inseticidas, principalmente para mosca branca, pode ocasionar ali resistência e baixa eficiência de controle. Os métodos de controle do tomate e da batata podem ser o controle comportamental, então você pode abrir mão de feromônios sexuais. Esse feromônio sexual, eles podem ser utilizados ali na amostragem ou no controle através da coleta massal da traça tomateiro e são recomendados ali em torno de 50 armadilhas por hectare, tá? Para reduzir a pressão dessa praga. Físico, ensacamento de frutos, então essa proteção dos frutos pode ser realizado, tá? Tem trabalhos ali mostrando, por exemplo, o número médio de lagartas da broca e da tuta absoluta da traça em cada tratamento para a colheita realizada em 15 de abril de 99. Ela sai bastante antigo, tá? Mas o pessoal usou ali saquinho mais pastilha desodorizante, saquinhos mais alho, então repelente, saquinhos sem repelente, testemunha padrão. Então perceba ali que teve diferença, né? O saquinho protegeu, independente se estava com pastilha ou não. Então teve um bom padrão de resposta, deu diferença estatística, tá? Para tudo, essa diferença não foi notada a campo. Também pela pressão aí, muitas vezes baixa, né? Outra forma de controle tomate e batata é o biológico. Então nós temos ali produtos, né, como o Dipel, que vai controlar ali Bacillus thuringiensis, então pode ser, para controle de lagartos, pode ser o Bacillus thuringiensis, pode ser o Beauveria bassiana, então aqui é uma bactéria, um vírus, né? O tricograma pretiço, que é um parasitoide, e as vespas predadoras. Então você pode abrir mão ali de diferentes formas de controle biológico, além do controle biológico natural, através de joaninhas, bicho lixeiro e etc, tá? Nós temos também besouros, que são controlados por Beauveria, o principal produto é o Boveril, e pulgões e moscas brancas, que podem ser controlados ali pela Beauveria e também por joaninhas, tá? Então, traças, brocas, lagartos falso ribeira, etc., eles podem ser controlados ali por vespas, distribuídos ali em 150 pontos de liberação por hectare, tá? Perfazendo uma produção de 3.000 vespas para cada 100 metros quadrados. E o mais importante aqui, que é o controle químico, né? Então, são inseticidas com ação translaminar para minadores, com ou sem adição de óleo, inseticidas de contato sistema para controle de sugadores, inseticidas com efeito ovicida, piroxifen, azadiractina, etanfeprotox, metomil, broca e traças, e adição de açúcar à calda inseticida para controle de trips, tá? Então, isso aí melhora o controle aí do trips. Então, a ação translaminar, pessoal, quando você aplica na parte adaxial, ele desce para a parte abaxial, tá? Aqui algumas pragas das liliáceas. Então, as liliáceas envolvem o alho, a cebola, a cebolinha, tá?
Então, nós vamos entrar aqui nessa parte das pragas. Então, pragas de início de ciclo, nós temos a Helicoverpa zea, nós temos ali a lagarta rosca, a Agrotis y. Então, a Helicoverpa zea, vocês já viram, né, na nossa parte de pragas da batata. Então, a Helicoverpa, ela tem essa coloração parda, 35 milímetros de envergadura, e a injúria dela é desfolha e consumo ali de bulbos, tá? Já a lagarta rosca, a Agrotis y, ela tem a coloração marrom, 35 milímetros de envergadura, oviposição ocorre no solo, pardo acinzentadas lagartas e 45 milímetros de comprimento, tá? E a Spodoptera. Então, a Spodoptera, Lepidoptera noctidae, coloração cinza claro, 40 milímetros de envergadura, lagartas de coloração marrom, com faixas laterais longitudinal de cor amarela e mancha escura. Injúrias e danos são desfolha e consumo de bulbos, tá? Outra praga importante é o trips, também a gente viu na cultura anterior, tá? Então, o trips, ele pode atacar também a cebolinha, ocasionando aí essas manchas, né? Amarelados ou esbranquiçados aqui. Então, a sucção dessa seiva, a injeção de toxina e a transmissão da virose, no caso TSWV, que é uma virose importante ali das liliáceas. Os ácaros, né, que no caso o microácaro do chochamento, que é o Eriophis tulipae, a coloração dele é branco translúcido, formato parece um verme, né, parece uma larva, 2 pares de patas, comprimento de 0 a 2 milímetros, e a injúria, dano provocado por esse inseto é o retorcimento e folhas secas, tá? Chochamento dos bulbos e transmissão das viroses, as GAV-C, a GAV-D e GAR-MB-FV. Então, essas são doenças transmitidas aí por esse microácaro. A amostragem das liliáceas, então, você vai avaliar 8 pontos por hectare e 5 plantas por ponto, tá? Para trips, você vai fazer a contagem direta, e para aí as lagartas, né, você vai, e também para a parte do ácaro, você vai verificar a presença e a ausência, tá, no ácaro. E para as lagartas, a presença de plantas atacadas. Ainda não se tem, pessoal, níveis de danos aí para as liliáceas, tá? Então, a amostragem ela é meio empírica, por ainda não ter níveis de tomada de decisão aí para campo, tá? Então, gostaria de finalizar aí agradecendo a presença de vocês e uma boa tarde a todos, tá? Muito obrigado aí, mais uma vez, pela presença. Estou encerrando aqui a gravação.